estúdio com a gente hoje. Nós vamos falar sobre dependências, abusos e compulsões. E olha, são tantas que, olha, nem eu saberia dizer quantas são, mas eu acho que o psicólogo Valdemar Magaldi Filho vai poder dizer pra gente pelo menos um número, né, dessas dependências, abusos e compulsões. Olha, um grande prazer recebê-lo aqui, Valdemar. Prazer é meu. Fazia tempo que você não vinha, né? Que dezembro, né? Você veio aqui logo depois do meu aniversário, dezembro, janeiro, fevereiro, março, estamos em 28 de abril, os 4 meses já estávamos com saudade. Então pertinho. Pertinho, né? Ele estava me contando sobre um belíssimo trabalho que ele faz, daqui a pouquinho a gente vai compartilhar com você de casa. E o que caracteriza, já que nós vamos falar sobre dependências, abusos e compulsões, é uma pessoa, para ela saber que ela sofre de um desses 3 problemas, é que os 3 são graves, né? É que na verdade eles são interdependentes. Entendi. Por isso que esse é o nome, inclusive, de um curso de pós-graduação que a gente dá para profissionais de saúde, dependências, abusos e compulsões. E eu quis, de fato, como coordenador, colocar dessa maneira para não ficar dependência química, dependência ou transtorno alimentar e assim por diante. Mas, na realidade, as dependências, elas tiram a liberdade do indivíduo. Ele fica absolutamente, é o oposto mesmo, né? Se fosse um refém? Ele fica refém daquilo e a partir do momento que ele está refém daquilo, compulsiva, obsessivamente, ele vai deixando de viver várias coisas da vida dele, relacionamento afetivo, trabalho, vai comprometendo uma das 6 áreas até comprometer praticamente todas as áreas de realização humana, que é o cuidado com o corpo, cuidado com as relações afetivas, o cuidado com o seu servir, que é onde você se realiza profissionalmente, o cuidado social, o cuidado familiar e o cuidado espiritual. E às vezes o indivíduo fica tão fanático por uma atitude, ou por um comportamento, ou por uma substância lícita ou ilícita, Menospreza a outra área. e ele prejudica tudo. E aí fica doente. E aí fica doente. Eu acho que tudo que é demais é sobra, né? Tinha ditado lá pra minha avó que dizia isso. Tudo que é demais é sobra. Então, por exemplo, uma pessoa que só se dedica ao seu lado espiritual. E como é que fica o resto da vida, né? Se ele está vivendo só isso, mas e ele criou condições para que isso possa ser vivido, tipo, é uma pessoa que vai viver monasticamente. Ah, sim, por exemplo, um religioso é diferente. Mas Não, assim, religioso. eu conheço pessoas que vão procurar a gente no nosso grupo de atendimento que é viciada em religião. Tá. E aí ela perde todo o dinheiro dela, perde toda a vida, foi despejada porque vai botando tudo aquilo na religião e essas religiões acabam se aproveitando desses indivíduos que entram facilmente nesses contextos de dependência e abusam. Mas assim, abusa porque ele se deixa abusado, né? Ou seja, o abuso, para todo abusador tem alguém que se permite ser abusado. Né? Então, eu estava pensando que a gente falava em religiosos, porque, por exemplo, nós trabalhamos aqui com as paulinas, nós irmãs paulinas se dedicam a essa missão da evangelização através da comunicação. E fazem isso muito bem, né? E fazem isso com muita ética e tudo, mas elas, dentro desse trabalho, elas estão envolvendo pessoas, elas estão cuidando das famílias, elas estão... Então, quer dizer, é um trabalho que engloba tudo, né? Pensando em todo esse bem-estar, tudo das pessoas que elas estão atendendo. Então, eu acho que, a não ser as pessoas que vivem realmente em clausura, eu não sei como funciona, mas mesmo lá, tem um lado social também que a pessoa vai precisar cuidar, tem a saúde do corpo, não vai dar para cuidar da saúde do mas espírito. aquilo é o chamado legítimo daquele indivíduo. Né? E aí ele não está num processo prejudicial. Por exemplo, o Dalai Lama. Né? O Dalai Lama, ele é um indivíduo que diz que ele precisa 2 horas de meditação todo dia. Para poder ter aquela atitude de serenidade, de paz, de concentração. E se ele não tem essas 2 horas de meditação, ele se compromete na vida dele. Né? Muito bem. Ele é viciado e dependente da meditação. Só que é uma coisa que está dentro de um contexto e que faz bem para o corpo dele, faz bem para o outro, faz bem para a humanidade. Então, está ótimo. Agora, quando o indivíduo está fazendo algo que começa a prejudicar a si mesmo, aí fica complicado. Né? Eu lembro de uma mulher que ela teve um problema seríssimo na área ginecológica, na verdade genital, né? Mas mais na parte da bexiga, porque ela ficava tanto tempo jogando nos bingos e que ela não tinha chance, ela não se dava a chance de ir ao banheiro. Então ela ficava retendo, desesperadamente. E começou a provocar danos físicos por conta do vício do jogo.
complicado. Fora os outros danos, né? Imagina a família, e relacionamento, trabalho, tudo. Então, nós vamos continuar conversando, a gente vai para o intervalo rapidinho, mas eu volto em instantes e vamos continuar esse bate-papo aqui sobre dependências, abusos e compulsões. Se você